Graças a paz, irmãos, vocês me ouvem? Benção. Amém, Senhor Jesus, te pedimos mais uma vez, espírito de revelação e sabedoria, entendimento da tua palavra. Pedimos que o Senhor jogue luz no nosso coração, no nosso espírito, para conhecermos mais o teu coração e andarmos conforme a tua lei. Nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Bem, chegamos então no capítulo 34 do livro do profeta Isaías. Então, o profeta é levantado aí para denunciar a perversão moral e religiosa de Israel e as alianças, né, que Israel havia feito e se desviado dos caminhos do Senhor. Pois bem, o profeta Isaías, vivendo aí então 720 anos antes de Cristo, ele começa então a confrontar os reis de Israel e Deus avisa por meio do profeta que o povo seria levado então cativo pela Babilônia. Ele iria permitir caso o povo não se arrependesse. E foi justamente isso que aconteceu. O povo não se arrependeu e aí o povo depois foi levado para o exílio, ok? Então aqui no capítulo 34 continua aqui a denúncia, né, contra todos contra os reis de Israel aqui e o povo de Israel propriamente por terem se desviado dos caminhos do Senhor, ok? A questão é que há uma acusação que Isaías faz contra os líderes de Jerusalém, porque nos últimos capítulos a gente viu que para se livrar do Império Assírio, o povo de Israel, os reis, estavam planejando fazer uma aliança com o Egito. E aí a gente falou ontem, né, a tentativa natural de resolver as coisas, né? Então uma aliança com os reis, com o rei do Egito, ou seja, já que Deus falou que os nossos inimigos vão nos vencer, eles, ao invés de eles reconhecerem, arrependerem e se submeterem ao Senhor, eles disseram, não, nós vamos fazer uma aliança com o Egito, porque o Egito é mais forte e vai nos livrar das mãos do Império da Síria. Ok? Isso desagradou mais uma vez ao Senhor. Pois bem, então, agora no capítulo 34, 35, a gente vai ver justamente isso, né? Esse deboche também, né, do rei da Síria, dizendo, olha, vocês acham que vocês, por fazerem aliança com o rei do Egito, vocês vão se livrar de mim? Então o rei da Síria fica sabendo disso e depois faz um deboche do povo de Israel, ok? Só que Deus usou o profeta Isaías para dizer o seguinte, olha, Deus vai trazer juízo sobre vocês. Aí eles disseram, não, então nós vamos fazer uma aliança com o Egito. Aí Deus está dizendo, olha, não é o Egito que vai livrar vocês. Se vocês se arrependerem, o Senhor os livrará. Não é o Egito, não são as alianças naturais que vocês fazem que vai resolver a vida de vocês. Se vocês se voltarem ao Senhor, o Senhor os livrará. Ok? Era esse o contexto aqui. Então, Isaías capítulo 34 diz assim, venham e escutem nações da terra, o mundo e tudo que nele há. Ouçam minhas palavras, pois é grande a ira do Senhor com as nações. Está furioso com todos os seus exércitos. Ele as destruirá por completo. Ele as condenará à matança. Seus mortos não serão sepultados. O fedor de seus cadáveres encherá a terra, e o sangue escorrerá pelos montes. Os céus lá no alto se dissolverão e desaparecerão como pergaminho enrolado. As estrelas cairão do céu, como folhas secas da videira, e como figos murchos da figueira. E quando minha espada tiver terminado seu trabalho nos céus, cairá sobre Edom, a nação que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue e coberta de gordura, de sangue de cordeiros e bodes, de gordura de carneiros. Sim, o Senhor oferecerá um sacrifício na cidade de Bosra, para a grande matança em Edom. Até homens fortes como bois morrerão, tanto os mais jovens como os mais velhos. A terra ficará ensopada de sangue, e o solo cheio de gordura.
Olha só, a terra ficará ensopada de sangue e o sol cheio de gordura. Então, mais uma vez, aqui você consegue fazer esse paralelo entre o que Deus estava dizendo que faria com os inimigos de Israel, mas também apontava para o juízo final sobre a terra, certo? Então, coisas que aconteceram, mas coisas que irão acontecer. Isso aqui está falando do Armagedon. Quando Jesus, eu expliquei, quando Jesus vier em glória, pairar ali sobre Jerusalém, e aí destruir o exército do anticristo e as lideranças políticas da terra, né? Então, o que acontece? Também Deus vai executar juízo sobre a terra, ok? Então, a profecia era para aquele tempo, mas também para o tempo que haveria de vir, que haverá de vir, ok? 8. Pois é o dia da vingança do Senhor, o ano em que retribuirá a Edom por tudo que fez a Israel. Os riachos de Edom se encherão de piche ardente, e a terra ficará coberta de fogo e enxofre. Ou seja, é a descrição aqui de meteoro caindo na terra, né? Quando a gente lê Apocalipse, a gente consegue fazer um paralelo a essa mensagem profética aqui de Isaías, ok? O juízo de Deus sobre a terra, a água se tornando em sangue, a terça parte dos homens morrendo, ok? Versículo 10. Esse julgamento sobre Edom jamais terá fim, sua fumaça subirá para sempre. A terra ficará deserta de geração em geração, ninguém voltará a habitar nela. Ali viverão a coruja do deserto e o mocho, o corujão e o corvo. Pois Deus medirá aquela terra com cuidado. Ele a medirá para o caos e para a destruição. Ela se chamará terra do nada, e logo seus nobres desaparecerão. Espinhos invadirão seus palácios, urtigas e cardos crescerão em suas fortalezas. As ruínas serão morada de chacais e habitação de corujas. Animais do deserto se misturarão ali com hienas. Bodes selvagens berrarão uns para os outros entre as ruínas. Criaturas da noite irão até lá para descansar. Ali a coruja fará seu ninho e fará seus ovos, e porá seus ovos. Chocará os filhotinhos e as cobrirá com suas asas. Os abutres também irão para lá, cada um com o seu par. Procure no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Não faltará nenhum desses animais, nenhum deles ficará sem par, pois o Senhor assim prometeu, o seu Espírito fará tudo se realizar. Ele lançou sortes e dividiu a terra, e a entregou a essas criaturas como propriedade. Elas a possuirão para sempre, de geração em geração. Olha agora capítulo 35, então, aqui o profeta Isaías sinalizando a destruição, mas, como a gente ouve desde o início aqui, sempre tem uma esperança de restituição. Sempre Deus falava, eu vou restituí-los, eu vou restaurá-los. As regiões desabitadas e o deserto exultarão, a terra desolada se alegrará e florescerá, como o açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará sua glória, o esplendor de nosso Deus. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos, digam aos de coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se dos seus inimigos, ele vem para salvá-los. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como o cervo e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. O solo ressecado se tornará um açude e a terra sedenta mananciais de água. O capim, a cana e o junco florescerão onde antes viviam os chacais do deserto. Um caminho largo atravessará a terra, antes desabitada, e será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele. Será somente para os que andam nos caminhos de Deus. Os tolos jamais andarão por ele. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os redimidos andarão por ele. Você está percebendo a descrição do reino aqui? Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Depois,
Aqui também fala da Nova Jerusalém, né? A tristeza e o lamento desaparecerão. Em Apocalipse vai dizer, lá não haverá mais morte, nem choro, não haverá tristeza e nem dor. Ok? A profecia sobre a Nova Jerusalém. Capítulo 36. Olha agora o que acontece. Bom, a gente viu bastante capítulos aqui dessa denúncia contra os reis de Israel. Deus avisando, então, o que faria com Israel se ele não se arrependesse por conta dos seus pecados. E Deus disse que usaria, então, o império da Síria para trazer juízo sobre Israel. Iria devastar Israel, ia cortar, como quem corta uma árvore. Derruba o seu tronco, fica só o toco e ainda queima essa árvore. Mas que do toco nasceria um broto, e desse broto, uma nova árvore. Isso dizia respeito à restauração de Israel. Pois bem, várias denúncias aqui. Deus disse também que os inimigos de Israel, Deus traria julgamento depois sobre eles, juízo sobre eles. Deus iria permitir que eles vencessem Israel, mas depois Deus também iria vingá-los, porque eles fizeram com Israel. Okay? Agora, o que a gente vai ver agora? No capítulo 36 ao 38, a gente vê o rei da Síria, conforme Deus já havia dito por meio do profeta Isaías, agora vai ter essa invasão. O rei da Síria vai agora contra Israel. Quem está reinando? Quem é o rei de Israel nesse momento? Ezequias, certo? O rei, na oportunidade, então, era Ezequias. Lembra que o profeta, ele profetizou vários anos. Então, às vezes, ia trocando os reis. Né? A gente começou com Acás, agora já era o rei Ezequias. Pois bem, Deus agora permite que Senaqueribe, que era o rei da Síria, ele desce contra as cidades de Judá. Ok? E agora, quando o império da Síria começa, então, a invadir, o rei Ezequias manda falar com Isaías. Ok? E aí a gente vai ver um livramento aqui, porque Ezequias, ele se arrepende. Ele se volta ao Senhor, se arrepende, e Deus dá um grande livramento, ok? Como Deus disse, né? Olha, se vocês se arrependerem, eu livro de vocês. Mas um pouco mais para frente, a gente percebe que há um declínio aí de Ezequias. Olha só. Inicialmente, então, o exército da Síria chega em Israel, começa a lutar, ele se arrepende e Deus dá um livramento. Mas depois, Ezequias, ele chama o império da Babilônia para tentar fazer uma aliança com o império da Babilônia. Assim como eles queriam fazer com o Egito, agora Ezequias faz com a Babilônia. E aí foi o declínio. Pois então, aí foi quando a Babilônia, então, eles têm uma traição aqui, né? E eles, então, tomam Israel. Ok? Aí eles são levados para o exílio. Tudo isso aqui que está sendo profetizado em Isaías, naquele tempo, dizia respeito aos anos que viriam logo à frente, ok? Cerca de 100 anos depois, Israel foi para o exílio na Babilônia, ok? Mas também, profeticamente, falava a respeito dos tempos do fim, que nós estamos aguardando que isso aconteça também, ok? Então, esse é o cenário desses próximos capítulos aqui. Deus disse, olha, Israel, arrependa-se logo. Vocês, a minha nação, eu trouxe vocês para essa terra de Canaã. Vocês perverteram tudo aqui. Vocês me abandonaram, vocês arrumaram outros deuses, vocês pegam os deuses de outros povos, vocês fazem aliança. Eu só quero que vocês voltem-se a mim. Voltem-se para mim. Israel desprezou isso. Deus disse, então eu vou permitir que os inimigos venham e vençam vocês. Eu vou acabar com vocês, vou dar um limpa na terra, depois vou começar a fazer tudo de novo. Pois bem, quando agora isso está prestes a acontecer, o rei da Síria vai lutar contra Israel, e o rei, então, na oportunidade, era Ezequias. Ele se arrepende, Deus livra. Mas logo depois, ele vai fazer chama outros reis para mostrar todo Israel, e aí quer fazer uma aliança com esses reis. Aí foi o declínio. Okay? Aí, então,
chega no exílio da Babilônia. Quanto tempo eles ficaram lá? 70 anos. 50 inicialmente, depois começaram já aos poucos voltar para Jerusalém e reconstruir. Lembra? Neemias, o muro, Zorobabel, o templo, e Esdras, a lei. Lembre-se disso? É nesse contexto aqui, ok? Capítulo 36 diz assim: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Olha só, a Síria já começou. Deus disse que isso ia acontecer? Disse? Então já começou a acontecer. O Império da Síria. O rei da Síria enviou de Laquis seu comandante em chefe, junto com um grande exército, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Olha só. O rei da Síria enviou seu comandante-chefe, junto com um grande exército, para confrontar quem? O rei Ezequias, o rei de Israel, em Jerusalém. Os assírios se posicionaram do lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio; Sebna, o secretário da corte; e Zoá, filho de Asaf, o historiador do reino. Agora, Senaqueribe, ele vai ameaçar Jerusalém. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitisse essa mensagem a Ezequias, ou seja, o rei da Síria manda uma mensagem para confrontar o outro rei. Assim diz o grande rei da Síria: em quem você confia que lhe dá tanta segurança? Olha a Síria agora confrontando Ezequias. Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Lembra que Israel estava fazendo uma aliança com o Egito? Meus irmãos. Ah, foi agora que fechou a câmera? Ou faz tempo? Meu Deus. Desde o início. Ah, não. Eu acho que eu toquei sem querer. Me perdoem. Me perdoem. Também não faz muita diferença, né? Tá sendo lida a palavra, não precisa ser audiovisual. Tá bom. Ok. Quando vocês perceberem alguma coisa, é só me sinalizar aqui, tá bom? Obrigado por quem sinalizou aí. Pois bem. Assim diz o grande rei da Síria: em quem você confia que lhe dá tanta segurança? Olha a Síria falando. Você pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Por quê? Porque Israel ia fazer uma aliança com o Egito, lembra disso? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sobre seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor, nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Uau. É duro, né? Quando Deus usa o ímpio para falar as verdades para os crentes. Olha o que o rei da Síria está falando. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor, nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa. Faça um acordo com meu senhor, rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Uau. Quer dizer, eu dou 2.000 cavalos para vocês, mas vocês não tem nem gente suficiente para montar esse cavalo. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu senhor? Mesmo com a ajuda dos carros e dos cavaleiros do Egito. Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. Quem está falando isso aqui? O rei da Síria.
O rei da Síria, os inimigos estão dizendo, foi o próprio Senhor que nos mandou fazer isso contra vocês. Vocês estão dizendo que o Senhor vai livrar? Foi ele que nos mandou lutar contra vocês? E o profeta Isaías não tinha dito isso? Que Deus usaria o império da Síria? Então está sendo verdadeiro aqui. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao porta-voz, por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu, vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para seu senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercarmos essa cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então, o porta-voz se levantou e gritou em hebraico, ouçam essa mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei, não deixe que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los. Não deixe que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo, certamente o Senhor nos livrará, essa cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não dê ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira e a beber do seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos. Não deixe Ezequias enganá-los, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram o seu povo do rei da Síria? O que aconteceu com os deuses de Amate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sefarvaim, acaso algum deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio, e não disse nenhuma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado, não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Euquias, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias. Rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Então, percebe que o rei da Síria estava dizendo, rendam-se. Vocês não precisam lutar, só rendam-se. Aí vocês vão ficar na terra. Só que qual é a grande questão aqui? A questão aqui é o governo. Ou seja, eles a partir de então seriam escravos. Está dizendo, você não precisa lutar, só se rendam. Nós só vamos aqui, vamos tomar a terra, vamos instaurar nosso governo aqui. Isso é um aspecto simbólico, né, para a nossa vida. Tem muitas lutas que a gente enfrenta e Satanás só está dizendo assim, só se rende, não precisa nem lutar, só deixa. Um pai, por exemplo, governando a sua casa, né, estabelecendo honra dentro do seu lar, é alguém lutando pelo seu casamento, é alguém tomando uma posição para não perder os seus filhos. Isso parece tão desgastante, né? E aí sempre Satanás diz assim, deixa assim, deixa, só rende, aí vai ter paz. Às vezes torna tão cansativo, porque é tanto confronto, tantas guerras, tanta coisa, né, para estabelecer a paz. Aí Satanás diz assim, para com isso, não precisa, só se rende, deixa assim. Tu vai ter paz, toda a vida que tu tem que te posicionar, tu vive em guerra o tempo inteiro. E aí tem uma aparência de paz, né? Eu disse, olha, não entre nisso aí, não precisa fazer esses confrontos, essas conversas, não se incomoda com esse tipo de coisa, porque aí tu vai viver em paz. E tem uma falsa aparência de paz, só que tem uma coisa. Aí a pessoa negociou, se rendeu e se tornou escravo. Não é mais Cristo que governa. Não é mais um ambiente saudável. Agora é um ambiente de escravidão. As coisas estão fora do lugar. Não é mais Deus que está. Não é mais segundo a cultura do reino dos céus. Você entende? E aí tem um grande teste de fé. Tem coisas que a gente nós vamos nos posicionar em fé e vai ter muita guerra. Quando você tenta estabelecer a verdade, estabelecer uma cultura de caráter aprovado, né, dentro de uma relação,
realidade, sobre qualquer coisa. Vai ter uma família com realidade, um casamento com realidade, cada um no seu lugar que Deus colocou, que Deus estabeleceu, né? Quando acontece isso, tem muita guerra, porque tudo isso é espiritual, né? Tem muitos enfrentamentos, porque é espiritual. E aí Satanás dizendo, para que tudo isso? Para com isso. Não precisa. Não entre nisso aí. Para que tu vai te dispor com o teu irmão? Para que tu vai te dispor com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu pai, com a tua mãe, com os teus filhos? Para que tu vai te dispor? Não precisa, deixa assim. Não entra nessa guerra. Pois é. Mas daí quando você cede, você não confia mais no Senhor. Esse era o teste de Israel. O rei da Síria está dizendo, nós não precisamos lutar, só se renda. E eu vou dar tudo que vocês vão continuar tendo aí a terra de vocês. Vocês vão continuar tendo as suas vinhas, vocês vão continuar bebendo o bolzinho. Essas são as ofertas de Satanás. Prometendo uma falsa paz, só que um governo de tirania. O povo, Ezequias falou para ninguém responder ao porta-voz-chefe do rei da Síria. Olha o que acontece, capítulo 37. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com pano de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E eles lhe disseram, assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, olha só, Ezequias manda os porta-vozes até o profeta Isaías. Depois que Isaías ouviu isso, ele respondeu, digam ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para a sua terra. Ali, eu providenciarei que ele seja morto à espada. Uau! Deus estava dizendo, não é o Egito que vai livrar vocês, sou eu que vou dar livramento para vocês. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado que o rei havia deixado Laquis e estava atacando Líbna. Logo depois, o rei Senaqueribe, que é da Síria, recebeu a notícia de Tiraca, rei da Etiópia, que havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem. Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram o seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações como Gozã, Arã, Rezef e o povo de Éden, que estava em Telassar, os livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate e ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Serfavaim, de Ena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez essa oração na presença do Senhor. Olha Ezequias agora se humilhando. Ó Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel que está entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los.
Não eram deuses de verdade, apenas ídolos de madeira e pedras moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou essa mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, o Senhor proferiu essa palavra contra ele. Ou seja, visto que você, Ezequias, se arrependeu, o Senhor liberou uma palavra. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor. Disse: com meus numerosos carros de guerra conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas maiores alturas e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com água. Com a sola de meu pé, sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei todas essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso, seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado, queimado antes de crescer. Mas eu o conheço bem, sei onde está, e sei as suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim, e por causa de sua raiva contra mim e de sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porém minha argola em seu nariz, e meu freio em sua boca. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias: essa é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano, vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte, o que brotar disso. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, cuidem de suas videiras e comam de seus frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo, crescerão e darão frutos. Pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém. 32. 37, 32. 37, 32. Pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela só uma flecha. Uau! Olha Deus dizendo: a Síria que venceu todos os outros, que ninguém pode contra ele, está dizendo que agora vai devastar Jerusalém. Mas tu, Ezequias, tu se arrependeu, e o Senhor viu isso. Pode mandar dizer para o rei Senaqueribe, o rei da Síria, que nenhuma flecha vai ser lançada contra Jerusalém. Não marcharão com escudos fora de seus portões, nem construirão rampas de terra contra os seus muros. O rei voltará à terra dele, pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa do meu servo Davi, defenderei esta cidade e a libertarei. Meu Deus, olha Deus dizendo: por minha própria honra e por causa do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram, só um pouquinho aqui, um parênteses. Lembra aquela história que nós lemos em 2 Reis, que a Síria ia invadir Israel, e aí foi anunciado, olha, que tinha muita fome na terra, que as pessoas estavam já comendo seus próprios filhos. Lembra daquela passagem? É esse o contexto aqui. Lembra? Que aí Deus disse assim, olha, amanhã à tarde, um ciclo será vendido,
a comida, por exemplo, será vendida muito barato, né? E aí teve um oficial que duvidou, né? Disse, não, isso não poderia acontecer. Aí o profeta disse assim, tu verás, mas não comerás. E aí lembra que quando eles ficaram sabendo dos leprosos, os leprosos saíram dali, foram até o exército inimigo, lá perceberam que estavam mortos, depois vieram, trouxeram a mensagem, aí Israel saiu correndo e foram lá até o acampamento, lembra-se disso? Aí atropelaram o oficial que tinha duvidado, lembra-se disso? Esse é o contexto aqui, tá vendo? Então agora a gente está encaixando a história do profeta aqui nesse contexto, no contexto no contexto da história aqui de Israel. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185 mil soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, olha só, então Senaqueribe, o rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Alguma flecha foi lançada contra Jerusalém aqui? Não, assim como Deus tinha dito. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu Deus, Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Uau! Senaqueribe foi assassinado pelos filhos. Fugiram para a terra de Ararat, e outro filho, Esar-Adom, se tornou seu sucessor na Síria. Então teve um golpe de estado aqui, os filhos assassinaram o pai. 38, Isaías 38. Por esse tempo, Ezequias, então, mais uma vez, né? Ezequias se arrependeu, o exército da Síria anunciou que derrotaria Israel, começou a atacar Judá, mandou um porta-voz anunciar que vai devastar com Jerusalém, e que era para Jerusalém, que era para os israelitas se renderem, ok? Se renderem a ele. Isso chegou até o rei Ezequias. Ezequias falou para o profeta Isaías. O profeta Isaías falou, pode dizer para eles que nenhuma flecha será lançada contra Jerusalém. Ezequias se arrependeu e Deus deu um livramento. Pois bem, passada essa página, agora, passa um tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Olha só, Isaías foi visitar Ezequias e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha suas coisas, ponha sua casa em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu essa mensagem do Senhor: volte a Ezequias e diga-lhe, assim diz o Senhor, Deus dos seus antepassados Davi, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Uau, então Ezequias teve 15 anos aumentados na sua vida, porque ele orou ao Senhor e chorou ao Senhor. É bem verdade que esses 15 anos, eles não foram dos melhores. Parece que tem um tempo certo para cada coisa. Deus ouviu a oração dele e deixou ele viver mais 15 anos. Mas você vai ver que é justamente nesse tempo que agora Israel é levado pelo exílio na Babilônia. Sabe que tem coisa que a gente pede e Deus dá. Mas tem um preço muito alto para isso. Você percebe? Que não era a vontade de Deus. Existem insistências na nossa vida. É como um pai que o filho está pedindo algo. O pai diz, não vai. Não faz. Não vai. Até que o pai cede, tá bom. Então faz. Mas daí tem uma consequência por aquilo. Então Ezequias agora teve 15 anos. Isso aqui é um milagre, né? Teve 15 anos aumentado na sua história. Então Isaías recebeu essa mensagem do Senhor. Volte a Ezequias e diga-lhe,
Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e essa cidade do rei da Síria. Sim, defenderei essa cidade. Este é o sinal do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra do sol recuar 10 graus. Uau! No relógio de sol de Acás. Então a sombra no relógio de sol de Acás recuou 10 graus. Você está entendendo? O movimento de rotação da Terra recuou 10 graus. Olha as coisas poderosas. Os milagres, né? A gente já falou em outra oportunidade, a oração de Jó, falando a maldição do dia do seu nascimento, né? E tem também a oração de Josué, quando orou e o sol parou, né? Claro que foi a terra, né? A Bíblia diz que foi o sol que parou, claro que é a terra, porque é a terra que está girando, né? E agora aqui, então, Isaías ora e Deus diz que a terra recuaria 10 graus. Então a sombra do relógio do sol de Acás recuou 10 graus. Quando o rei Ezequias se recuperou, escreveu este poema. Eu disse, no pleno vigor de minha vida, devo entrar no lugar dos mortos? Serei roubado do restante dos meus anos? Eu disse, nunca mais verei o Senhor Deus na terra dos vivos. Nunca mais verei pessoa alguma, nem estarei com os que vivem neste mundo. Minha vida foi levada embora, como uma tenda de pastor na tempestade. Foi cortada como o tecelão corta o tecido do tear. De repente, minha vida se acabou. Esperei a noite inteira com paciência, mas era como se leões me despedaçassem. De repente, minha vida se acabou. Delirante, chureava como a andorinha ou como o grou, pois gemia como a pomba. Meus olhos se cansaram de olhar para o céu à espera de socorro. Estou aflito, Senhor, responde-me. Mas o que posso dizer? Ele mesmo enviou essa doença. Agora andarei humildemente toda a vida por causa da angústia que senti. Senhor, tua disciplina é boa, pois conduz à vida e à saúde. Tu restauras minha saúde e permites que eu viva. Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte e perdoaste todos os meus pecados, pois os mortos não podem exaltar-te, não podem entoar louvores. Aqueles que descem à cova já não podem esperar em tua fidelidade. Somente os vivos te louvam como faço hoje. Cada geração fala de tua fidelidade à geração seguinte. Sim, o Senhor está disposto a me curar. Como instrumento de cordas, entoarei louvores todos os dias de minha vida no templo do Senhor. Isaías tinha dito aos servos de Ezequias, preparem uma pasta de figos e coloquem-na sobre a ferida, e Ezequias se recuperará. Ezequias tinha perguntado, que sinal o Senhor dará como prova de que irei ao templo do Senhor? Por isso que o profeta disse, o sinal será esse, o sol recuará 10 graus. Porque Ezequias tinha perguntado, qual é o sinal que eu vou ser curado? 39. Ok, então nós vimos aqui 36, 37, 36, 37, né? O rei da Síria afrontando Jerusalém, afrontando Israel, querendo que eles se rendessem, eles não se renderam, e o Senhor deu livramento. Capítulo 38, a gente viu então Ezequias prestes a morrer, estava com uma doença mortal, e aí ele ora ao Senhor, e aí o Senhor acrescenta 15 anos na sua vida, ok? E agora, no capítulo 39, eu falei para você, né, que do capítulo 1 ao 39 eram essas profecias, palavras proféticas de Isaías denunciando todos os erros da nação de Israel e dos reis de Israel, toda a perversão, ok? Pois bem, e aí, o final disso tudo é o exílio na Babilônia, correto? E do capítulo 40 ao 66 é depois da Babilônia, uma esperança agora uma mensagem de esperança de retorno da Babilônia. Por quê? Porque depois de tudo isso, de tudo que Deus fez, eles ainda se voltaram e continuaram fazendo parcerias com outros povos. É isso que nós vamos ver agora aqui. O capítulo 39 é a queda de Ezequias, ok?
A gente viu no 37, 38, a ascensão de Ezequias, né? Ou seja, ele se voltou ao Senhor, se rendeu, chorou, pediu perdão, e Deus deu livramento. Mas agora ele volta a fazer aliança com os povos. Deus já tinha dado livramento. Não foi o Egito que livrou ele das mãos do Assírio, foi Deus que livrou. E agora ele vai lá, ele quer fazer parceria. Antes era com o Egito, agora é com a Babilônia. Para ver como eles se desviavam dos caminhos do Senhor. Não faz sentido, né? Acabou de ser livrado. Mas às vezes essa é a nossa história. Às vezes Deus acabou de fazer um milagre, mas chega diante do outro, a gente está todo apavorado. Mas Deus acabou de fazer um. Né? Aí a gente vai resolver de outra maneira. Entende? Esse é o princípio espiritual. Né? É o grande teste de fé, sempre é fé. Pois o justo viverá pela fé. A nossa relação com Deus é fé. Nossos desafios são de fé. E precisamos crer. Precisamos continuar crendo. E é isso aqui, esse é o contexto aqui da vida de Ezequias. Ok, chega no capítulo 39, então, o rei Ezequias, ele recebe uma delegação vinda da Babilônia e tenta impressioná-los. Mostrando o quê? Mostrando o tesouro, mostra o templo, para fazer uma aliança política em busca de proteção. Exatamente o que ele queria fazer com o Egito. Agora ele vai fazer com a Babilônia. Bom, aí, por conta disso, Isaías confronta Ezequias. Né? Isaías agora confronta Ezequias e prevê que um dia a Babilônia vai trair. Ele está dizendo, olha, tu vai fazer essa aliança aí, mas um dia a Babilônia vai trair e vai tomar conta de tudo. Conquistará Jerusalém. E é exatamente isso o que acontece. Ok? Então, capítulo 39, se você quiser anotar na sua Bíblia aí, capítulo 39 é a queda de Ezequias. É a aliança com a Babilônia. Ok? Esse aqui, então, é o capítulo da descrição do exílio. Ok? Essa profecia aqui, ela acontece o que Deus falou aqui por meio do profeta Isaías aconteceria em torno de 100 anos depois, né? Que a Babilônia, então, tomaria Israel. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente e havia se recuperado. Ezequias recebeu com alegria os mensageiros babilônios e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada que em seu palácio nem em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo, Ezequias respondeu. Eu lhes mostrei tudo que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça essa mensagem do Senhor dos Exércitos. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa. Pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante minha vida. Tá vendo? Essa é a grande tentação. A gente parar de fazer guerra, mas entregar o governo para Satanás. E tem uma falsa aparência de paz. Quer ter paz dentro de casa? Não exorta filho. Quer ter paz? Não precisa confrontar. Você vê erros, você vê desonra, deslealdade, você vê fofoca, rebeldia, você vê injustiça, você vê bagunça. Não confronta nada e vive em paz. É isso aqui. Mas depois, o preço é muito alto. Tem uma escravidão aqui. É o que o Isaías estava dizendo para Ezequias. Olha o que ele estava dizendo. E eles vão vir e vão levar vocês. Ele diz: tudo bem, tendo paz, é uma falsa paz. Né?
A pessoa, eu só quero ficar em paz. Por mim, pode fazer. Deixa. Não se estresse com isso aí. A criança ali está fazendo birra, a criança está fazendo manha, a criança está desonrando, a criança está chutando a canela do pai. Estou só fazendo comparações, né? E a pessoa não quer se estressar e diz, deixa. Por quê? Porque se ter se exortar, se der limite, se corrigir, é estressante. Aí vai cedendo, para ter paz, né? Vai chorar a vida inteira. É um exemplo, a pedagogia com as crianças é um exemplo. Ou a gente chora 10 anos, ou as crianças choram 10 anos, estão chorando, né? Porque a vara pega, a repreensão, o limite, né? Tudo isso em ambiente de amor, obviamente, né? Mas isso aqui entre adultos que discernem, né? Entre maduros que discernem, né? A pedagogia, né? Alguém tem que chorar. Ou a criança chora uns 5 anos, 7 anos, 10 anos, ou os pais choram 30 anos, 40, 50 anos. E a dor é muito grande, né? Então, assim, olha o declínio de Ezequias. Isaías está dizendo, Ezequias, tu está fazendo parceria com o pessoal da Babilônia. Com o Egito, tu tentou fazer. Deus disse que não era para tu fazer. Tu te arrependeu e ele deu livramento. Mas agora, tu vai fazer com a Babilônia. Quero te falar, um dia eles vão te trair. Eles vão vir aqui e vão tomar Jerusalém. E vão levar esse povo cativo. Eles vão levar exilado lá para a Babilônia. E vão servir o rei da Babilônia. Aí Ezequiel diz assim, a mensagem do Senhor parece que me parece bom isso. Pelo menos tem paz e segurança durante a minha vida. Esse é o contexto de Isaías. Esse é o contexto aqui de Ezequias. Pois bem, até aqui então, toda essa história, olha o declínio aqui do povo. O rei de Israel, Ezequias, então fez essa parceria com a Babilônia. E um tempo depois, a Babilônia vence Israel e devasta o povo de Israel, com a terra de Israel. Aí nós já lemos a história. Lá em 2 Reis, a gente leu. Em Crônicas também a gente leu toda a história. E o povo de Israel foi levado exilado para a Babilônia. O templo foi destruído. Lembra que eles arrancavam as coisas de dentro do templo? Lembra os utensílios do templo sendo levado? Lembra disso? A cidade de Jerusalém foi destruída. Você lembra? Foi isso que aconteceu. Eles ficaram lá por 70 anos. Os primeiros 50 anos, aí o exército, a Síria, a Babilônia e a Persa. Aí o Império Persa tomou a Babilônia e aí depois começou a enviar de volta o povo de Israel de volta para reconstruir a cidade, né? Mas Deus então disse que por conta de toda a degradação moral, política e religiosa deles, por eles terem se desviado dos seus caminhos, Deus permitiria que eles não se arrependessem, Deus permitiria que eles fossem levados cativos. E aqui, no capítulo 39, é então a última cena desse fracasso em Israel, dessa queda religiosa dos reis de Israel, ok? Israel, então, nessa leitura de Isaías, a gente vai ver que a partir de agora, do capítulo 40 ao 48, é tudo anúncio de esperança para esse povo que está escravizado e exilado na Babilônia, ok? A partir de amanhã, a gente começa a ver capítulos de esperança agora, dizendo que eles vão voltar para a terra, dizendo que Deus vai fazer de novo, dizendo que um novo rei vai surgir, ok? A partir do capítulo 40. Tá bom? Então, hoje, do 34 ao 39 aqui, essas últimas cenas do declínio religioso, espiritual de Israel. Amém? Amanhã, então, nós voltaremos lendo a partir do capítulo 40. Amém, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor abra os nossos olhos para que percebamos, ó Deus, as orientações do teu Espírito e não negociemos as guerras que nos trazem paz. Porque a aparente paz da aliança do mundo, com a aliança no mundo, é uma falsa paz. Ela provoca muitas guerras lá na frente. Mas as guerras no Senhor, as guerras espirituais, os posicionamentos espirituais que nós tomamos, eles nos trarão paz e segurança.
Leva-nos, ó Deus, a percebermos e confiarmos exclusivamente no Senhor. Não é o rei do Egito que nos protege. Não é o rei da Babilônia que nos dá segurança. Quem vence a batalha é o Senhor. É o anjo do Senhor que vai à frente e derrota os inimigos no seu acampamento. Ó Deus, alarga-nos em fé. Alarga o nosso coração. Alarga, ó Deus, o nosso entendimento, a nossa confiança no Senhor e na Tua palavra. Livra-nos, ó Deus, de andarmos como um ímpio, fazendo alianças, ó Deus, para nos proteger, para ter garantias. A nossa garantia é o Senhor. O nosso refúgio é o Senhor. A nossa confiança está depositada no Senhor. É somente em Ti, na Tua promessa, que nós confiamos e descansamos. Nós oramos para que os nossos olhos sejam abertos, para que os nossos ouvidos permaneçam atentos à Tua voz. Que é uma esperança que permaneça viva no nosso coração. Oramos e descansamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, querido? Graça e paz. Mais uma vez, uma Páscoa redentiva para você. Feliz Páscoa. Amanhã, pela manhã, ressurreição. Né? O estudo já aconteceu, mas estamos nesse final de semana aí muito redentivo. Muitos irmãos visitando pessoas ou recebendo visitas, pregando o Evangelho. É lindo ver que o cristianismo, o amor de Deus nos afetou, não somente para nós sermos livrados desse mundo, como que ele tem uma super proteção e uma imunidade. Mais do que ser salvo por Jesus, nós fomos afetados por Cristo. Ser salvo por Jesus é a gente ter uma vida bem resolvida e isolada. Se alguém foi salvo por Jesus. Mas ser discípulo de Cristo é aquele que abre mão agora dos seus benefícios, somente seus privilégios do Evangelho, e ele oferta a sua vida em favor de outros. Portanto, ouvirmos que nós somos salvos, que nós fomos alcançados, que nós fomos perdoados, isso é maravilhoso. Agora, se tornar uma expressão de quem Jesus é, isso é uma obra muito melhor e maior. Então, fomos alcançados por Jesus para expressar Cristo. Fomos salvos por Jesus, mas nos tornamos redentivos através do Espírito de Cristo. E é por isso que nós, assim como alguém abriu a sua casa para nos receber, nós abrimos a nossa para receber alguém. Assim como alguém pregou o Evangelho para nós pregamos o Evangelho para alguém. Assim como nós fomos afetados, nos tornamos afetantes. Assim como nós fomos alcançados, nós alcançaremos pessoas. É isso que nós estamos fazendo. Isso é ser uma igreja redentiva. Senão a gente pode se tornar religiosos. Nós podemos nos tornar religiosos. Ou seja, temos um Deus. Deus nos abençoa. E nós não temos parte nenhuma com compromisso nenhum em redimir o ímpio, pregar o Evangelho para os parentes, para os familiares. A gente não tem esse compromisso. Né? E aí se torna o quê? Uma fé sem obras. E Jesus disse que uma fé sem obras é morta. Ok? Então é isso que nós estamos fazendo. E eu sou grato a Jesus pela vida de cada um de vocês. E estão aí preparando, organizando jantas, encontros, né? E pessoas estão sendo alcançadas pelo amor de Deus. Amém? Mais uma vez, um bom feriado para você. Uma tarde maravilhosa. Um domingo redentivo. E lembrando que segunda-feira nós estaremos na Conferência da Vinha. Araújo Viana, a partir das 8 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, na verdade. Amém? Graça e paz. Boa tarde, queridos. Tchau, mãe. Tchau, filho.